Boa noite, amigos e amigas da TV Fórum. Tudo bem com vocês? Pois é, olha só, estamos próximos aí à data dos 60 anos do golpe militar, né? Decidiram que não vão comentar, né? Mas nós aqui vamos. Aqui na TV Fórum, na revista Fórum, nós vamos falar sobre os 60 anos do golpe militar, sim, né? Precisamos lembrar para não esquecer. E hoje, aqui no nosso programa, nosso programão, eu vou trazer para a gente conversar o Tarcísio Tadeu, que é metalúrgico e é presidente da Associação Heinrich Plage. Depois ele me diz se pronuncia assim mesmo. Mas eu trouxe ele aqui, ele vai falar sobre um aspecto, né, muito importante, que é o apoio das empresas, no caso da Volkswagen, que ficou envolvida no apoio à ditadura até o pescoço. A gente vai contar tudo aqui para vocês, né? Sempre começando o nosso programa pedindo para vocês curtirem a live, compartilharem a live, se inscreverem no nosso canal. E também, se vocês quiserem, vocês também podem acionar o sininho para receber as novidades da TV Fórum. Se vocês também preferirem, vocês podem contribuir diretamente fazendo pix@revistaforum.com.br. Vocês podem também se tornar membros ou membras e fazer superchats aqui durante as nossas transmissões. Vou avisando que o programa, como hoje é feriado, foi gravado, então dessa vez eu não vou poder ler os comentários de vocês, tá? Mas espero que sejam muitos, Vai ser um prazer para mim aqui receber estou procurando minha caneta, alguém pegou minha caneta. Cadê minha caneta? Vai ser um prazer receber aqui o Tarcísio Tadeu para esse bate-papo. Sobe ele aí, por favor, Gui, enquanto eu procuro a minha caneta. Boa noite, Tarcísio, tudo bem contigo? Boa noite, Sinara, é um prazer estar com vocês aqui. Nossa, é um prazer para mim receber você, contar essa história, né? Essa história cabulosa, verdadeiramente cabulosa da época da ditadura. Coloca aí para a gente a capa do livro que eles vão lançar no dia 4, por favor, Gui. Olha, esse livro aqui, ó, Ditadura, a cumplicidade da Volkswagen e a resistência dos trabalhadores. Está saindo pela Alameda com apoio aqui da Associação Heinrich Plage. É Plage mesmo ou é Plage? A família chama-se Plage, mas todos nós, popularmente, já chamamos eles de Plage. Nós abrasileiramos o alemão. Abrasileiraram, né? Tarcísio, eu vi aqui o livro, recebi aqui o livro em PDF, né? E aí ele começa, eu achei incrível, né? Porque já do comecinho a Volkswagen já apoia o golpe militar, tá? Deixa eu dizer aqui para vocês só os dois primeiros parágrafos, para vocês terem uma ideia. Em 16 de abril de 64, exatos 16 dias após o golpe civil-militar no Brasil, o presidente da Volkswagen no país, Friedrich Schultz-Wenck, enviou uma longa carta ao presidente mundial da montadora, Heinrich Nordhoff, narrando com entusiasmo a tomada do poder pelas Forças Armadas, o que levaria a nação a viver 21 anos sob regime de exceção. Na correspondência, Schultz-Wenck elogiou a organização da revolta, que havia sido extremamente bem preparada, considerando a situação local, e achou bem-vinda a prisão de líderes sindicais e supostos comunistas. Atualmente está acontecendo uma perseguição como nem sequer tivemos na Alemanha em 1933, contou ele na carta, ao comparar, sem demonstrar qualquer repulsa, os atos praticados pelo novo governo brasileiro ao primeiro ano do nazismo alemão. É um livro muito bem escrito aqui por uma dupla de jornalistas, né, que o sindicato contratou para fazer esse texto, não é isso, Tarcísio?
Tem aí os dois jornalistas e tem uma série de pesquisadores também. Tem a Rosana Gonçalves, que se dedicou à busca de documentos oficiais e de relatórios que, inclusive, ainda não haviam sido revelados. É um livro que marca a história dos trabalhadores. Mas eu queria aproveitar, Sinara, este momento, que eu acho extremamente importante, e dizermos o seguinte: quando nós estamos falando dos 60 anos do golpe, nós temos que ver que não é uma história que passou 60 anos atrás. É uma história que está viva hoje. É uma história que ela passeia pela Avenida Paulista em manifestações ainda. É uma história que ainda continua na porta de alguns quartéis. É uma história que alguns segmentos econômicos continuam alimentando com o objetivo de reeditar 1964. Então, é um debate extremamente atual, e para nós não ficarmos assim, isto é uma história do passado. Outro dia eu li uma frase do Tristão de Ataíde que diz assim: o que é o passado? O passado não é aquilo que aconteceu e que passou, é aquilo que ficou dentro de mim. E é esse passado que nós queremos falar. É o que ficou dentro de nós, de cada um de nós, e o que ficou dentro da sociedade brasileira. Falar de 64 é falar de 2024. É falar de 8 de janeiro, é falar da eleição de 2022 e falar de tudo que vem acontecendo em termos de Brasil. É um tema muito atual e importante de ser discutido. Sim, antes da gente, eu quero perguntar especificamente sobre esse assunto do governo, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, desde o começo, a Volkswagen apoia o golpe, né? Não teve nenhum momento de hesitação, né, Tarcísio? Ela não só apoiou, como ela financiou. Existiam duas organizações, uma chamada IPES, que era Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, e outra chamada IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Uma não tinha nada a ver com pesquisa, e a outra não tinha nada a ver com ação democrática. Qual é a origem dessas duas organizações? O IPES, ele nasceu inspirado na Escola Superior de Guerra, por um coronel que liderou isso, que era um coronel que nós o conhecemos muito bem depois, através da nossa história, que é o coronel Golbery Couto e Silva. Posteriormente, um dos membros que foi o mais ativo articulador do golpe e da sustentação do golpe, dos atos institucionais, da organização do SNI, da perseguição a tantas pessoas, a tantos brasileiros, que formou o IPES. E o que era o IBAD? O IBAD era composto por empresários e por algumas pessoas que tinham por interesse de se juntar e promover campanhas de propaganda para desestabilizar o governo Jango, né? E aí nós podemos entrar na discussão de por que era o governo Jango que eles queriam desestabilizar. E dou um salto rápido assim na história para dizer assim, Sinara. O Jango tinha uma proposta de fazer controle de remessa de lucros das empresas para os seus países de origem. Ele desejava fazer uma reforma agrária no Brasil. Interessante é que o IBOP já existia na época, e o IBOP fez uma pesquisa durante o governo Jango, e 62% dos brasileiros apoiavam a reforma agrária que o Jango desejava fazer. Qual era o conflito que existia? O conflito é que o Jango dizia o seguinte: nós vamos fazer a reforma agrária e vamos pagar com títulos públicos para que as terras apropriadas serão recebidas ao longo do tempo. E os fazendeiros queriam que, não, nós só aceitamos a reforma agrária se for no dinheiro na hora. Ele falava, então vocês não querem reforma agrária, o que vocês querem é negócio agrário. Esse foi um ponto de conflito inevitável que levou ao rompimento do Jango com essas elites. Mas o que está por trás de tudo isso no golpe, eu vou dizer isso porque isso chegou dentro da fábrica, chegou em cima de nós, é a ação dos Estados Unidos. Quem derrubou o governo Jango não foram os militares brasileiros, foram a CIA,
foram os interesses dos americanos. Os militares brasileiros, eles eram massa de manobra e de interesses em fazer essa desestabilização, porque eles estavam na mão já do interesse do governo americano. Qual é a prova disso? O embaixador no Brasil era Lyndon Johnson. E o adido militar... Lincoln Gordon, né? Perdão, Lincoln Gordon. E eu falei, quem? Lyndon Johnson. Era o presidente. E o Lincoln Gordon, ele tinha um adido militar, que era o general Verson Waters. Teve uma reunião, isso está nos documentos que está sendo aberto nos Estados Unidos, já foram alguns desses abertos, e ele diz assim, tudo bem, o Johnson pergunta para o Gordon, mas quem é o homem nosso que nós vamos colocar lá? E ele diz assim, olha, o general Waters combateu na Itália, e na Itália ele conviveu muito bem com um marechal brasileiro, chamado Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Esse é o nosso homem lá. Então, quando a gente olha na história hoje, o pessoal diz, o golpe militar, os militares escolheram o Castelo Branco, que era... Não foram eles que escolheram. Foi a Casa Branca que escolheu. Não foi escolhido nem pelos militares brasileiros, eles engoliram. Eles tiveram que aceitar, porque a interferência militar aqui dos Estados Unidos foi muito grande, a ponto de que este mesmo embaixador americano no Brasil procurou o Jango uma semana antes e disse assim, olha, nós queremos evitar que haja derramamento de sangue aqui no Brasil e, portanto, o governo americano já está trazendo para cá um porta-aviões americanos para garantir que não tenha derramamento de sangue no Brasil. Sinara, sabe o que aconteceu com isso? Isso foi uma ameaça ao Jango, né? Foi uma ameaça, que eles estavam aqui na costa brasileira. Quando o Castelo Branco assumiu, o Castelo Branco mandou pagar as despesas desse porta-aviões que veio para o Brasil. Que absurdo, então, né? A permanência disso chegou dentro da fábrica. E aí eu vou dizer para você por que chegou dentro da fábrica. Porque quando tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, presta atenção qual era a indústria que nós tínhamos no Brasil. Nós não tínhamos indústria automobilística. Tudo isso veio posterior, com exceção da General Motors, que estava em São Caetano, e não fabricava veículos, fabricava motores. Eles vieram para cá. Quando vieram para cá, que veio a Volkswagen, 1957, o trecho que você leu aí. Quem era o Schutzbank? Se você ler umas páginas mais à frente, você vai ver que ele era da Marinha, era filiado ao Partido Nazista, ele era da Marinha, na Segunda Guerra Mundial, da Marinha Alemã, e o presidente da Volkswagen da Alemanha era seu companheiro no nazismo. Quando eles chegam no Brasil, eles trazem... Aí eu vou falar por que chegou dentro da fábrica. Vem para cá um camarada chamado Franz Paul Stangl. Franz Paul Stangl foi o chefe do campo de concentração em Treblinka, na Polônia, responsável pela morte de 900.000 homens, mulheres e crianças. E o Stangl veio para montar o sistema de segurança da Volkswagen. Uma das suas funções foi montar o monitoramento que nos pegou. Se você ver documentos que tem aí, que você vai passar... Olha só, quer dizer que foi um nazista mesmo, que veio para o Brasil montar esse monitoramento dos empregados da Volkswagen, que funcionou durante a ditadura. Exatamente, Sinara. E aí, veja só que em 1967 foi descoberto que o Stangl era procurado por todos para ser julgado internacionalmente, e descobriram que ele estava no Brasil e vieram buscá-lo na Volkswagen. Tem um parênteses aí para falar para você. Existia um delegado do DOPS em São Paulo, chamado Bom Cristiano. Guarda o nome, Bom Cristiano. Quando chegou a ordem, aqui no Brasil, com a presença da Interpol, para ir à Volkswagen e prender Franz Paul Stangl, para entregá-lo para
à Corte Internacional, o bom cristiano disse assim, mas que história é essa? Que história é essa? Nós agora vamos começar a prender os nossos? Tem a declaração do bom cristiano dizendo isso. Nós vamos começar a prender os nossos? Então, toda essa história, ela vem e ela chega dentro da fábrica. Toda essa história que nós estamos conhecendo, do final da Segunda Guerra Mundial, da entrada das multinacionais do Brasil, da entrada da Volkswagen em São Bernardo, da perseguição aos trabalhadores que se opunham. Né? Eu entrei na Volkswagen em 1969, eu tinha 16 anos. Eu entrei aprendiz na Volkswagen. Tem uma carteirinha dele, mostra aí para o pessoal, Gui, do Tarcísio. Pois é, esta ficha aí é a minha ficha nos órgãos de segurança, de repressão. Uhum. Esta foto minha é a foto minha funcional na Volkswagen. Este carimbo que está ao lado aí é o carimbo dos órgãos de repressão. Sim. E todos os dados que tem ali, quem que poderia ter o meu dado de nascimento, um título de eleitor, endereço da minha mãe, endereço do meu pai, meu número funcional. Tem uma ficha, outra, que mostra, inclusive, o departamento que eu trabalhava. Né? Isso aconteceu, não foi comigo, aconteceu com tantos e tantos outros trabalhadores. Para mostrar que o sistema que tinha da Volkswagen era um sistema perverso, porque tem duas coisas que andam juntas, pela mão dos americanos. Um é guerra, e outra é golpe militar. Quer ver um caso, Sinara? Se a gente olhar um pouquinho mais para a história, um pouquinho mais para trás, nós vamos ver quem foi que tentou desestabilizar o governo do Getúlio. Tinha dedo dos americanos com propaganda na imprensa brasileira. Eles não conseguiram dar o golpe porque Getúlio se matou. Exato. Depois tentaram impedir o Jango de voltar, quando o Jango depois estava na China, aquela coisa que a gente conhece. O próprio Juscelino, eles não queriam que tomasse posse, né? Mas depois o Juscelino se acertou com eles, essa que é a verdade. Por que acertou com eles? Porque o Juscelino abriu para eles muitas regalias para a implantação das indústrias internacionais aqui no Brasil. Uhum, aí a gente diz, o Juscelino era o desenvolvimentista, o que dizem, né? Mas nós falamos, a custa de quê? Né? Uhum. Das pernas para os interesses internacionais. Bom, mas não estou aqui para criticar o Juscelino e respeito muito a história dele como um grande presidente, um grande brasileiro que foi, a circunstância que estava naquele período. Mas veja o que veio acontecer, porque eu estou vendo que você tem uma fotinho aí de um homem que eu admiro muito, de um grande da nossa geração, o Allende. 54 deram golpe no Paraguai, dedo dos americanos. 64, o golpe no Brasil e na Bolívia, dedo dos americanos no meio. Em 73, Chile e Uruguai, dedo dos americanos no meio. Em 76, Argentina, dedo dos americanos no meio. Qual era o interesse deles? Não era essa história, era a cubanização do Brasil, isso é papo furado. O que eles queriam era a reserva de minério que tinha no Brasil. E levaram milhões e milhões e milhões de toneladas de minério do Brasil para os Estados Unidos. Como queriam ter o controle do petróleo do Brasil, porque todo mundo sabia que o Brasil tinha petróleo. Sim. Todo mundo sabia. Então, eles já queriam se apoderar logo. O Jango não teria permitido isso. Né? Então, a crise política é gerada pelo interesse americano, pelo interesse dos interesses econômicos americanos. Quando mataram o Allende? Vamos lá. Mataram o Allende por conta das reservas de cobre. Porque eles queriam se apoderar do cobre, porque tinha uma empresa americana explorando o cobre. Essa luta contra o comunismo sempre foi uma desculpa, né? Como é até hoje, né, Tarcísio? Como é até hoje. O que está por trás disso são os grandes interesses econômicos. Né? O Chile é uma outra prova. Hoje o Chile é riquíssimo em lítio, né?
Agora é o lítio que eles estão atrás, né? O lítio dos carros elétricos. Pois é. Então, todos os interesses econômicos, sempre, e especialmente dos americanos. Sempre dos americanos. Põe a mão. E aí eles espalharam a gente da CIA em todos os lugares. Quer ver um exemplo? Mais de 2.000 americanos vieram para atuar em todos os estados do Nordeste brasileiro desde 1962. Desde 1962. Ficaram 2.000 caras andando no Nordeste brasileiro e tudo isso era o braço operacional de inteligência da Central de Inteligência Americana. Eles espalharam no sindicalismo brasileiro. Quer um exemplo? Lula, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. O Lula é testemunha disso, do que eu vou dizer. Bateu a porta do Sindicato dos Metalúrgicos para conhecer o Lula. Um camarada chamado William Deuter, Bill Deuter, foi o agente da CIA colocado para operar no sindicalismo brasileiro, corrompeu muita gente, bateu lá na sala do Lula, o Lula não deu bola para ele, pôs ele para andar de lá. Quando teve o AI-5 no Brasil, participou do golpe aqui, quando teve o AI-5 no Brasil, William Deuter muda para onde? Para o Chile, para desestabilizar, com a mesma metodologia, desestabilizar o Allende. Então, a repressão e os interesses internacionais, eles andaram de mãos dadas e com corrupção. Aí vem o problema das empresas. As empresas davam dinheiro para tortura. As empresas alimentavam o doicode. As empresas davam dinheiro para o delegado Sérgio Paranhos Fleury, que foi o maior torturador que nós tivemos aqui. Ele e o Ustra. Brigavam para ver quem era mais torturador. As empresas entregavam sacolas mensais na mão de um cara chamado Juiz Laulau. E que não está registrado, hein, essa história, hein? Precisa registrar, Sinara, a história desse Laulau aí, viu? É aquele do escândalo. Dos prédios? Do prédio do tribunal. É ele mesmo. Nossa, o mesmo cara. Ele pegava o dinheiro das empresas para levar para o Fleury. E tinha uma briga entre o Fleury e o Ustra para ver quem conseguia arrecadar mais. É que o Fleury era mais descarado, né? O Fleury era mais bandido. O outro tinha mais um pouco de ideológico e um pouco mais de militar mesmo. Mas ambos metidos na corrupção porque pegavam dinheiro das empresas para aplicar todo mundo. Queriam o dinheiro, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, Tarcísio, para o livro. O ministro Marinho, ele faz o prefácio do livro, né? E ele vai estar no evento que está marcado para o dia 4, olha lá, Democracia Sempre, quinta-feira, dia 4 de abril, às 16 horas, né, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, com Frei Beto, o ministro Marinho e a Jordana, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte: o ministro Marinho vai participar? Não vai ter nenhum impedimento? Porque o governo, né, pelo que a gente lê nos jornais, não foi nada aberto, mas o fato é que o governo não está marcando nada, nenhum evento para lembrar o dia do golpe militar, né? Como que foi negociada essa participação do Marinho? Será que ele não vai faltar, o Tarcísio? Boa pergunta, Sinara, boa pergunta. O Marinho foi trabalhador da Volkswagen. O Marinho foi funcionário do setor de pintura da Volkswagen. Depois foi presidente do sindicato. E hoje é ministro. Uhum. Primeiro, fazer uma consideração aqui sobre essa posição do governo do Lula. Por favor. Primeiro, eu apoio o Lula, eu voto no Lula, votei no Lula, defendo o governo dele, sei da importância do governo Lula para o povo brasileiro, tenho consciência de que vivemos
momentos de tensão e dificuldade que nós ainda, que estamos aqui no chão de fábrica, andando pelas ruas, tomaremos conhecimento de alguns momentos de tensão quando a história for revelada, um pouco mais na frente. E quero dizer assim, eu não critico o Lula pela posição dele. Eu criticaria o Lula se ele não estivesse exercendo a presidência da República. Mas nós temos que compreender que ele, como chefe de Estado, e com um governo que não é um governo, é um governo amplo, ele tem que administrar muitos interesses e muitas pressões internas. Então, quando ele está querendo que o governo fique distante da comemoração do golpe de 64, esta é a prova mais viva e cabal que o ano de 64 está vivo, o golpe está vivo nos dias de hoje. Quando o Lula diz, se alguém fosse falar, Lula, nós vamos comemorar não sei o que do Tiradentes, não, vamos comemorar, já passou. Não, mas 64 está vivo. É por isso que tem essa posição e a gente entende isso. Agora, a sociedade tem que comemorar a luta da resistência. Nós temos que comemorar os nossos heróis, e que não são poucos os nossos heróis, são muitos. Mas eu quero dizer também assim, Sinara, eu não sou daquele que fica chorando a pancada no lombo. Não sou, não. Sabe por quê? Porque nós somos vencedores. Nós somos os vencedores desta luta, desta resistência. Nós somos os vencedores de enfrentar o regime de brutalidade que nós enfrentamos. E nós fizemos isso tudo com alegria. E nós fizemos isso. Esses dias eu conversava com alguns amigos e dizia o seguinte, gente, nós nos alimentávamos mais do que os nossos sonhos. Nós alimentávamos-nos com a música popular brasileira. Nós nos alimentávamos com o teatro. Nós nos alimentávamos com os clubes, cineclubes, que faziam rodinha de 10, de 20, de 30, de 40, num bairro onde não tinha nem asfalto, para passar um filminho de 10 minutos e conversar um pouco com o povo. Nós passamos tudo isso e fizemos isso com alegria, porque nós acreditávamos na causa. Então, eu fico muito feliz. E posso dizer assim, ó, nós somos felizes porque a nossa geração conheceu a luta de Dom Helder Câmara, conheceu a luta de Dom Cláudio Rumes, que ia lá nos estádios conosco, na porta da fábrica, foi na porta da Volks uma vez. Então, este sabor de luta, e me parece que falta um pouco nós levarmos esse debate onde quer que tenhamos a possibilidade de debater, para mostrar o seguinte, quando um bairro se formava lá no cantinho de Diadema, lá no cantinho de Mauá, que era trabalhador da indústria automobilística, e ele não tinha água na casa dele, ele só tinha um barraquinho, e a luta lá era para fazer o seguinte, era brigar, era juntar a comunidade para levar água, Esse camarada ia parar no DOPS. Esse camarada, sem ter nenhum tipo de formação ideológica, ele tinha um sentimento de pertencimento numa luta coletiva, porque nós priorizávamos a luta coletiva. Eu vou pegar aqui um depoimento do Lula. Lula foi torneiro mecânico na indústria Vilares. Sim. O Lula certamente vai se lembrar. Se ele tiver a oportunidade de saber dessa informação, ele vai se lembrar. O Lula deixou de fazer hora extra no final de semana, como tantos de nós deixamos de fazer, para ir ajudar o companheiro que trabalhava na mesma seção, fundir a laje da casa. Esta luta, dessa inspiração coletiva, foi que nos fez sermos quem nós éramos. E fez nós sermos ainda quem nós somos hoje.
Alguns morreram já, tantos dos nossos, tantos já foram embora. Eu talvez sou o mais jovem daquela turma. Eu sou o mais jovem. E não é Sim, por isso que você já entrou novinho ali na Volkswagen, né? eu entrei com 16, fui saído de lá com 24, né? Eu me recordo. Fala um pouquinho da tua história aqui para o pessoal entender. Você entra com 16 anos na Volkswagen, você é perseguido lá dentro. Conta aí um pouquinho para a gente, Tarcísio. Eu entrei com 16 anos na Volkswagen, em 1969. Em 1972, prenderam 7 trabalhadores da Volkswagen, 6 homens e uma mulher. Todos faziam parte de uma base do velho partidão. Pessoal que estava na ferramentaria. Inclusive o Heinrich Plage. O Plage, inclusive. Plage. Quando prenderam eles em 1972, deu um certo frio dentro da fábrica, sobretudo na ferramentaria, porque dos 7 presos, 5 eram da ferramentaria, né? 5 da ferramentaria. Eu era da ferramentaria. Eu tinha sido aprendiz com o Lúcio, né? Eu tinha 16 anos e o Lúcio tinha 27. O Lúcio Belentani, que é outra vítima da tortura. A gente vai mostrar, daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre o Lúcio. E aí, quando prenderam eles, em 1972, eles sabiam que a base política que tinha lá dentro, da resistência, era muito grande, porque vazou uma informação do Comitê Central, né? Tem aquela história do Melo, que está andando por aí, que era ligado ao secretário particular do Prestes, que fazia as coisas e tal. A Anitta, que dava a base, a Anitta era assistente de base do partido lá na Volks. Vazou que tinha 100 e poucos trabalhadores lá, militando já. Prenderam 7. Cadê os outros? Dos 7, ninguém mais abriu a boca. Quem conhecia se calou. Porque, na verdade, quem conhecia a base inteira era o Lúcio Belentani, né? E o Plage conhecia um ramo só. Vocês sabem como é que faz a organização disso, né? Em sistema de pirâmide separada e tal e tal. Bom, enfim. Eles mudaram o procedimento e passaram a fazer monitoramento e vigia. A primeira monitoramento que foi feito meu é de 1975. 75. Logo, 3 anos depois. Mas não me puseram a mão. Por quê? Porque passaram a operar com inteligência. Vamos ver aonde é que esse camarada anda, com quem ele conversa e com quem ele fala, né? Mas eu, graças a Deus, tive um bom pai que me deu muita orientação, muita dica, e trabalhava com uma certa discrição, o máximo de qualquer tipo de ação dentro da fábrica. Mas em 1978 foi o ano que eles me pegaram, caí, demitido, fui para fora de lá e tal. Em março de 79, eu fui preso no pátio da fábrica, do lado externo, portanto, da fábrica, mas uma área de acesso de empregados. Preso com um grupo de 13 companheiros, 12 companheiros de uma companheira, e fomos ali durante 4 horas por um batalhão de 24 caras da rota ligados ao delegado Fleury, né? Os documentos revelam isso, porque eles eram direto ligados ao DOPS, e sofremos ali uma sessão de pancadaria de 4 horas, né? Até que dali nós fomos transferidos. O DOPS montou uma sede especial em São Bernardo do Campo, descentralizou a estrutura, né? E quando montou a sede especial em São Bernardo do Campo, passaram conosco para lá, e o Lula, muito esperto, muito vivo, soube da nossa prisão, interferiu e tinha uma briga de presos. É uma coisa interessante que é o seguinte: muitas vezes, quando pegam alguém, esse alguém... É interessante falar isso, né? Existe uma disputa para ver quem é o dono do preso. Se era o grupo do Fleury ou se era o grupo do Ustra, que estava lá o pessoal do Alban também, né? O pessoal do Alban atuou muito em São Bernardo. E nesta briga aí, desviaram a gente para São Bernardo, para a seção seccional do DOPS. E o Lula foi muito rápido, mandou para lá o Maurício Soares e negociou, e depois de 11 horas conseguiram nos tirar de lá. Atenção que nós não tínhamos tido anistia no Brasil ainda. Anistia do segundo semestre de 79, né?
Isso foi março de setembro. Aliás, está fazendo aniversário dessa prisão esses dias aqui, de março, eu nem lembrei disso. Então, um pouco é esta a história, Sinara, e depois nós, Sim. 40 anos depois, nós começamos a juntar documentos e entramos no Ministério Público. Vamos contar essa história. Vamos contar. Mas primeiro eu queria falar um pouquinho sobre esses personagens, né? Então, o Plage, gente, que dá nome à associação que está lançando o livro, né? Ele coloca a foto do Plage na escrivaninha dele na Volks, por favor, Gui. Ele sentado na escrivaninha, olha aí, ó, dentro da Volkswagen trabalhando, e ele tinha uma atuação no Partidão. Quando ele chega a dar um depoimento, já no final da vida, ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual. Deixa eu ler aqui um pouquinho para vocês, e aí depois eu vou querer que o Tarcísio conte mais sobre as coisas que ele sofreu nas mãos da ditadura, tá? Em seu depoimento ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual, Heinrich Plage, ou Plage, mesmo com idade avançada e saúde em situação delicada, ele morreu em 2017. Ele já tinha, quando ele morreu, acho que mais de 90 anos, né? Ele tinha, deixa eu dizer aqui para vocês qual era a idade dele exatamente. Não, nem era tão velho assim, ele tinha 79 anos quando ele morreu. Está aqui no obituário dele, tá? E aí ele foi preso dentro das dependências da fábrica, chamado por seu chefe, Rui Luiz Giometti, para comparecer à gerência do seu departamento, recebeu voz de prisão, foi levado para a sede do DOPS, onde foi vítima de tortura física e moral, tendo sido, inclusive, ameaçado de ter seus filhos sequestrados. E aí, o que ele faz? Ganha destaque a participação da empresa na tentativa de ocultar o paradeiro do senhor Plage de sua família. E, com efeito, embora a empresa tivesse acompanhado e facilitado a prisão dele, fornece à sua esposa uma fantasiosa versão de que o funcionário não voltaria porque teria viajado a serviço. Que coisa absurda, né, Tarcísio? Quer dizer, eles não só facilitaram a vida dos órgãos de repressão, como colaboraram criando uma fantasia, né? A mulher dele tinha combinado com ele que toda vez ele daria 2 ligações para ela durante o dia para mostrar que estava tudo bem. E ele não tinha dado essa ligação e eles disseram que ele viajou a trabalho. Né? Quer dizer, a Volkswagen, além de facilitar, ainda cobertou, não é isso, Tarcísio? Cobertou e levou agentes dentro da fábrica para fazer a prisão, efetuar a prisão em conjunto. O coronel Ademar Rude, que foi quem substituiu o Paul Stanger, né? Um coronel do Exército. Ele participava diretamente das prisões. Levava, inclusive, um desses trabalhadores presos, caso do Lúcio, no departamento pessoal, que era de noite, e participou da sessão de tortura dentro do departamento pessoal na Volkswagen. A pancadaria dentro da Volkswagen. No caso do Plage, o Plage, quando saiu, que ele percebeu que ele tinha caído, algemaram ele e estavam tentando tirar o Plage sem que ninguém percebesse. Quando o Plage percebeu, o Plage passou por um grupo de companheiros e levantou as 2 mãos assim, para mostrar a algema, que estava sendo preso. E aí o Brás, que era um companheiro nosso, o Brás identificou e o Brás saiu contando o pessoal, prenderam o Plage, prenderam o Plage, prenderam o Plage. Quando foi no turno, prenderam o Lúcio Belintani. Como foi a prisão do Lúcio? O Lúcio estava na bancada. Bota a foto do Lúcio aí para a gente, por favor, Gui. Olha, esse aí é um dos personagens emblemáticos, gente, dessa história, né? Porque ele foi, o Lúcio Belintani, ele foi torturado dentro da empresa, não é isso? Quer dizer, os caras do DOPS entravam e saíam lá de dentro assim, com facilidade, é isso, Tarcísio? Eles tinham livre acesso. Tinha para ter uma ideia, tinha um assessor do coronel Ademar Rude,
que era da aeronáutica, e ele não era funcionário da fábrica, não tinha registro dentro da fábrica. Ele tinha mesa dentro da fábrica. Ele tinha posto de trabalho da fábrica. Não tinha registro de funcionário. Ele operava de dentro da fábrica. Ele era do serviço reservado da aeronáutica. E aí eles pegam o Belentani, conta a história do Belentani aí para o pessoal. Tá tudo no livro, eu quero que vocês leiam o livro, mas eu quero que o Tarcísio conte para a gente aqui como é que foi. Deixa eu te contar a história dele, mas antes eu queria te contar uma coisa que pouca gente conhece. Ótimo. Quando a prefeita Luísa Erundina, em 1989, 1990, denunciou que foi descoberta uma vala clandestina no cemitério de Perus e que tinha lá ossada de muita gente, ninguém sabia quem era, começou a ter pesquisas para depois identificar quais eram essas pessoas que estavam lá nessa vala coletiva. E a primeira ossada identificada é de um cidadão chamado Denis Casimiro. Guarde o nome, Denis Casimiro. Era um trabalhador da Volkswagen. Vou repetir. Denis Casimiro, metalúrgico como eu, como Lúcio, como Plágio, como tantos outros, foi parar na vala de Perus. O seu corpo não foi entregue para a família. Ele não teve funeral. Ele foi parar numa vala clandestina. E todo mundo sabia quem levou essa vala clandestina, quem abriu essa vala clandestina. A história nos mostra os dois, Fleury e o Ustra. E o Denis Casimiro era metalúrgico na Volkswagen. Como é que o metalúrgico na Volkswagen foi parar na vala clandestina de Perus? História. Isso precisa ser melhor contado ainda. Mas o Lúcio estava trabalhando em junho de 72. Na bancada, de repente ele sente algumas coisas nas suas costas. Um cutucão nas costas. Quando ele vira para trás... Deixa eu só fazer um parêntese aqui, que o Dimas Casimiro é o irmão, o Denis Casimiro é irmão do Dimas Casimiro, que foi o cara que justiçou aquele empresário Boylesen do filme, do documentário muito bom que eu recomendo para vocês verem, Cidadão Boylesen, que era um empresário que não só apoiou a tortura, como assistia à tortura, como criou uma máquina que é conhecida como Boylesen, uma máquina de tortura, né? E era irmão... Máquina de choque. Exato. Que era irmão do Denis Casimiro, que é esse funcionário da Volkswagen que o Tarcísio está falando aí. Então, aí o Lúcio foi preso dentro da Volkswagen, o coronel Rude acompanhando a prisão, o coronel Rude presente lá, 11 horas da noite, levam o Lúcio para o departamento pessoal e começam de imediato a pancadaria. E a gente sabe por que quando prendem alguém, começa a pancadaria logo de imediato. Que é para que a pessoa que for frágil, ela tentando sair daquela pancadaria, ela diz o nome de alguém. Diz quem é, quem é mais, vai lá. Porque esta ação violenta, eles não esperariam chegar lá no DOI-CODE para fazer a entrevista, o interrogatório. Não, foi de imediato dentro da Volkswagen, com o chefe de segurança da Volkswagen junto. Esse coronel Ademar Rude, nós estivemos olho a olho com ele quando fomos fazer a denúncia no inquérito civil que resultou no TAC da Volkswagen. Ele parecia um velhinho bonzinho, dizendo, não aconteceu, não sei, desconheço isso. Mas esse documento aqui com a sua assinatura, o procurador perguntou para ele, esse documento aqui com a sua assinatura, entrega aos órgãos de repressão com o nome dos trabalhadores. Ele pega o documento, ele olha e diz, não, essa assinatura acho que não é minha, não. Não é minha, não. Então, o torturador, o repressor, o bárbaro, ele é, acima de tudo, um covarde.
ele é, acima de tudo, o que existe de pior no sentimento do ser humano. Para ele, não existe princípio. É sádico, né? A dor sádica. A dor alheia não existe. Nós nem precisamos, nem vamos dizer aqui, nem detalhar aqui nada sobre mais disso, porque isso aqui todos nós estamos cansados de saber, de ouvir sobre isso. Mas a presença e participação da CIA dentro das empresas, da corrupção deslavada, participação das empresas na entrega de funcionários, na delação de funcionários, a perseguição do local de trabalho à sua casa, ao local da sua moradia, né? Por exemplo, empresas estatais. Quer ver uma coisa, Sinara? Numa empresa estatal, por exemplo, onde eu fui uma década fazer militância política, no Vale do Aço, em Minas Gerais, onde tem os Minas. Se o trabalhador tivesse, num final de semana, uma discussão, numa partida de truque, numa partida de ping-pong, de qualquer jogo, num boteco, ele na segunda-feira era chamado na segurança dos Minas. O que ela tem a ver com a vida pessoal dele? Como é que ela sabia disso? É entranhado na vida da sociedade o agente e a delação. Como é que a gente fazia em 1970 para fazer uma reunião de 3, 4 pessoas? Você pensava 10 vezes com quem você ia reunir. 10 vezes. Criava-se fantasias e motivos 1000, porque ali podia ter um delator. Existia delação. Nós fizemos o TAC da Volkswagen agora. Apresentaram 70 trabalhadores. 70. 51 famílias foram reparadas, individualmente. Nós fizemos reparação coletiva, mandamos recurso para continuar investigando a Vala de Perus, que parou por falta de recurso. Mandamos 6 milhões de reais para o Centro de Memória Política de São Paulo, onde era a sede do DOI-CODE, ou seja, onde era a sede da auditoria. Deixa eu botar aqui a notícia para o pessoal ver. Ó. Olha só, saiu em 2020. Volkswagen assina acordo milionário de reparação. Coloca aí, Gui, a notícia do El País. Olha só, Volkswagen assina acordo milionário de reparação por colaborar com a ditadura e abre precedente histórico em termos de ajuste com procuradores. A empresa reconhece cumplicidade com os órgãos de repressão brasileira e destina 36,3 milhões de reais a ex-trabalhadores e iniciativas pró-memória, né? No ano seguinte, eles também publicaram um anúncio nos jornais, um anúncio que fazia parte desse acordo, né, Tarcísio? O anúncio dizia o seguinte, ó, deixa eu ler aqui para vocês. Norteada por seu compromisso de longo prazo com o país, a Volkswagen foi a primeira empresa do setor automotivo a examinar sua história durante o período da ditadura militar no Brasil, ouvindo as entidades e comissões que buscam informações sobre as relações entre o regime à época e o setor privado. Em nome da transparência, a Volkswagen compartilhou desde 2015 todas as informações disponíveis com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Ministério Público do Trabalho. Além disso, por meio de um acordo sem precedentes no país firmado com essas entidades, a empresa disponibilizará recursos significativos ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos Federal e ao Fundo Especial de Despesa de Reparação de Interesses Difusos Lesados do Estado de São Paulo e apoiará projetos destinados à promoção de memória e verdade em relação a violações aos direitos humanos ocorridas no Brasil durante a ditadura militar de 64 a 85 e pesquisas históricas sobre o período. Em defesa incondicional do Estado Democrático de Direito, a Volkswagen lamenta profundamente as violações de direitos humanos ocorridas naquele momento histórico e se solidariza por eventuais episódios que envolveram
seus ex-empregados e seus familiares em total desacordo com os valores da empresa. A Volkswagen reconhece que é responsabilidade comum de todos os agentes econômicos e da sociedade respeitar e promover os direitos humanos. Então, tudo isso aqui vocês conseguiram na justiça. Ela não fez de bom grado, né Tarcísio? Foram 36 milhões ou esse montante aumentou, diminuiu durante esse período? Não, foram 36 milhões o termo de ajustamento de conduta, né? Participou Certo. 3 ministérios públicos, são 3 ministérios públicos, a Associação Henrique Plage e a Volkswagen, e o Sindicato dos Metalúrgicos. Desses 36,3 milhões, 19,5 milhões de reais foi destinado para fazer as reparações individuais daqueles que comprovassem ter sofrido, segundo os critérios que nós votamos, aprovamos em Assembleia e homologamos nos Ministérios Públicos na negociação. Contratamos um árbitro independente, recebi as documentações e dizia: esse tem direito ou esse não tem, esse se enquadra ou esse não se enquadra. Esse, o argumento que ele disse, enquadra, mas não tem documentação que comprova. Tanto é que eu disse aqui no início que nós tivemos 70 trabalhadores, né? E dos 70 trabalhadores, 51 receberam, né? E vou dizer aqui agora uma coisa, Sinara, para ver como 64 está tão perto de nós. No meio de 70 trabalhadores, nós tínhamos um infiltrado. Agora, esses anos aqui, no meio de 70 trabalhadores, tinha um que lá atrás prestou serviço de delação, que lá atrás a vida dele é toda suspeita, completamente suspeita, apareceu e se inscreveu, e eu disse assim: ele não vai entregar a documentação. Eu chamei o pessoal da nossa direção executiva e disse: ele não vai entregar a documentação, porque ele não está aqui com o objetivo de comprovar que ele sofreu perseguição, porque ele nunca foi perseguido, ele sempre foi delator. Procurei os 3 ministérios públicos, pedi uma reunião sigilosa com os 3 ministérios públicos e disse: nós temos esse caso assim, 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 deste cidadão que eu estou comunicando aqui oficialmente para vocês, que esse cidadão não teve perseguição, a anistia dele saiu por cima, lá por cima pelos gabinetes, a ligação dele era com o pessoal da Escola Superior de Guerra, tem comprovação disso. Então, veja, nós estamos falando no ano 2020. 2020. E a infiltração está aí ainda. As coisas não estão resolvidas. A sociedade precisa examinar melhor um pouco essas coisas. Sim, está aí o 8 de janeiro que não nos deixa mentir, né? Tem uma coisa que eu achei interessante, que eu não sabia, hoje pesquisando para fazer essa entrevista com você, que essa história aqui, ó. Coloca aí, Gui, em 2023, né? Volkswagen se nega a pagar 165 milhões de indenizações. Coloca aí, Gui, a matéria do G1. Olha só. Volkswagen se nega a pagar 165 milhões de indenizações por trabalho escravo e tráfico de pessoas durante a ditadura. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a empresa abandonou a negociação durante a audiência na manhã da quarta-feira, dia 29 de março do ano passado. Volkswagen diz que rejeita alegações apresentadas nos registros da investigação e que não concorda com as declarações unilaterais dos fatos apresentados por terceiros. Qual que é a história, gente? Uma história muito louca que eu nem sabia que a Volkswagen tinha tido uma fazenda na Amazônia. Uma fazenda. Coloca o anúncio deles aí, Gui. O Gui, será que caiu? Olha aí, ó. Volkswagen produzido na Amazônia, né? Um boi. Por quê? Porque eles fizeram uma fazenda lá, tem fotos também dos trabalhadores, né? Eles fizeram uma fazenda, olha aí a fazenda Volkswagen, onde eles se orgulhavam de ter feito uma enorme queimada, a maior queimada da história da Amazônia. Olha isso, ó. Deixa eu dizer aqui para vocês, ó.
Em 74, a Volkswagen veio a público para dizer que orgulhosamente havia queimado 4.000 hectares de floresta amazônica em poucos meses, um recorde nunca igualado até agora por nenhum outro projeto similar implantado na região. Então, eles tinham orgulho disso. E, nesse período, tinham muitas declarações, muitas denúncias de violações de direitos humanos, crimes hediondos, trabalho escravo. É isso que eles estão se recusando a reconhecer ainda hoje, né, Tarcísio? Que história escabrosa! É muito pouco conhecida a história da Fazenda, né? Olha, Sinara, tem o nosso companheiro Expedito Soares, que foi deputado estadual em São Paulo, e foi diretor da diretoria do Lula, cassada em 1980. O Expedito esteve nessa fazenda, ele tem registro, tem foto, ele é o autor inicial dessa denúncia, chegou a pegar um trabalhador amarrado na carroceria de uma caminhonete, fotografou, parou a caminhonete, falou: o que é isso aqui? Se apresentou que era deputado. O cara disse: não, é porque ele está devendo lá no armazém, não sei o quê. Arrancou o trabalhador amarrado de trás da caminhonete. O que eu estou dizendo para você, na história, isso tem registro, tem foto, tem imagem. E hoje a Volkswagen não quer responder por isso. Ela acabou de responder essa daqui, que, olha, nós levamos 5 anos nessa negociação aqui, que resultou nisso daqui, Senada, foram 5 anos. A Volkswagen deixou a mesa de negociação 3 vezes. E nós a pressionávamos lá na Alemanha. E nós íamos para a porta da fábrica e falávamos: nós vamos encher de caixão na porta da Volkswagen com o nome dos nossos companheiros que já morreram. Nós vamos vir para cá. Vocês vão lançar um carro, nós vamos lá onde vocês fizeram o lançamento de carro e nós vamos cercar lá. Então, teve que fazer muita pressão para a gente conseguir chegar nesse acordo. É verdade que o sindicato dos metalúrgicos, o Vagnão, que era o presidente do sindicato, hoje não é mais, era funcionário da Volkswagen e ele nos ajudou a intermediar muitos entendimentos para trazer a Volkswagen de volta para a mesa de negociação. Teve dia que os ministérios públicos, 3 ministérios públicos, chegaram a nos dizer assim: olha, nós não temos como trazê-los mais na mesa de negociação. Eles estão rompendo o entendimento, estão indo embora. Estamos comunicando a vocês. Eu falei: então, está comunicando para nós? Então tá bom, nós sabemos o que nós vamos fazer. E aí a gente ia para cima para poder pressionar para que tivesse uma negociação. Graças a Deus conseguimos chegar no termo de ajustamento de conduta. Mas ainda há coisas... A Ford tem que responder, a Mercedes tem que resolver, a Scania tem que responder, a GM tem que responder, a Embraer tem que responder, e a infinidade de empresas, a Fiat... Todos eles têm denúncias, têm ações contra eles por colaboração com a ditadura? Também tem. Algumas ainda não foram denunciadas porque nós estamos levantando documentação, né? E a documentação, muitas vezes, a gente não encontra toda a documentação em arquivos. Por exemplo, nós encontramos... Vou dizer aqui em primeira mão para você. Nós encontramos um documento da Ford, da Universidade de Illinois. É um documento altamente comprometedor. Está no livro ou você está contando? Ainda não. Não, mas nós vamos usar. O que diz o documento? Conta aí para a gente. É um pedido do IPS e do IBAD para que a Ford fornecesse 2,5 milhões de dólares que seriam usados no golpe. Esse documento está na nossa mão. Por quê? Porque os Estados Unidos, passados 50 anos, eles abrem os documentos. E nós fomos atrás, e um amigo, um pesquisador que nos ajuda, chegou lá na universidade e achou esse documento e falou: nossa, isso daqui eu preciso dar para o pessoal. O pessoal chegou na nossa mão. Então, a Ford não deu o dinheiro, mas nós sabemos por que ela não deu o dinheiro. Porque ela disse que a colaboração dela era outra. As empresas americanas, na armação do golpe, elas não trabalhavam diretamente com os órgãos de repressão, nem com esses institutos,
porque quem operava para ela aqui era o Departamento de Estado americano. Ela não punha as digitais dela. Depois, por isso que tinha os agentes da CIA aqui. Vamos lembrar o caso Chandler, aquele coronel americano, aquele agente da CIA americano, que mataram ele porque ele estava participando das sessões de tortura. Ele estava participando de sessão de tortura? Não era isso que ele fazia. Isso era o que as pessoas diziam que ele estava fazendo. Ele estava organizando um sistema de organização da tortura para que a tortura fosse e saísse do DOI-CODE e fosse para todos os DOIs dos estados e fosse parar nas delegacias de polícia do interior dos estados. É isso que eles estavam fazendo. É aquele cara que foi morto no Uruguai? Ah, aquele lá é o Dom Mitrione, é outro. É o Dom Mitrione. Mas ele também é acusado de ter ensinado os policiais brasileiros a torturar, né? E você sabe com quem que esses caras aprenderam? Esses caras todos aprenderam com um general francês chamado Paul Alcocerres, que foi o cara que desenvolveu a tortura e foi o cara que foi desenvolver, era herói da Segunda Guerra na França. Depois, quando teve a luta da Argélia pela independência da Argélia, ele foi para a Argélia e começou a torturar argelianos, estudantes e tal, foi desenvolvendo técnicas de tortura. Depois ele foi trabalhar, sendo francês, ele foi trabalhar para os americanos sobre o assunto tortura. Quer ver um exemplo? E tem registro disso? Ele veio para o Brasil trabalhar na Embaixada da França, como adido militar. Sabe quem foi que teve que dar a autorização do passe para ele vir para o Brasil e trabalhar na Embaixada da França? O embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Maria, é tudo intrincado, né? É uma piada, né? É até uma piada, parece, né? Quer dizer, o embaixador americano tem que concordar que o adido militar francês possa vir para cá, porque trabalhavam juntos. A história é muita coisa. Olha só, vocês vão ter que ler o livro para saber toda essa história aí da Volkswagen. Coloca de novo aí a capa do livro, Gui, para o pessoal ver. Está em todas as livrarias, né? Da editora Alameda, Ditadura, a cumplicidade da Volkswagen, a resistência dos trabalhadores. Deixa eu citar aqui os dois jornalistas, Solange do Espírito Santo e Gonzaga do Monte, fizeram aí essa organização desse texto que conta toda a história de como a Volkswagen se envolveu, colaborou e, segundo Tarcísio, inclusive, financiou, né? Financiou a repressão, deixando que os trabalhadores fossem, inclusive, torturados dentro da fábrica. É muito surreal, né? Muito surreal. Tarcísio, a gente está chegando no final aqui da nossa entrevista. Eu queria mostrar de novo o evento, né, Gui? Coloca de novo o card do evento que vai acontecer dia 4. Democracia Sempre, dia 4 de abril, às 16 horas, quinta-feira, tá? Na sede do Sindicato Metalúrgico do ABC. E vai estar o Frei Beto, a Jordana e, se tomara, o ministro Marinho também vai estar lá, né? Tarcísio, todo mundo que vem aqui no nosso programa traz 2 dicas culturais aqui para os nossos ouvintes, nossos espectadores, né? Você trouxe 2 dicas aqui para a gente. A primeira delas é um livro sobre o Yasser Arafat, o Irredutível, de Aminon Kapetluki, e o prefácio de Nelson Mandela. Ele é tão antigo, gente, eu não achei uma edição nova, só está nos sebos. Esse livro saiu pela Planeta aqui no Brasil. Por que você está indicando esse livro para a galera, Tarcísio? Primeiro porque eu creio que Arafat é um dos homens mais importantes do século passado, da história da humanidade. Segundo, porque é um homem de uma causa, e não é da sua causa, é da causa de um povo, do povo palestino, e enfrentou os momentos mais difíceis
Talvez hoje, comparado, hoje é mais difícil do que... Mas o que ele enfrentou foi muito complicado, mas ele teve extrema habilidade em poder implantar o Estado palestino. E Arafat é uma das referências como um grande humanista e um homem de uma grande causa. É um dos meus livros... Ainda mais nesse momento aí que o povo palestino está sofrendo um novo massacre, né, Tarcísio? Pois é, você imagina, então, Arafat está mais atual do que nunca, né? É um livro que eu recomendo, que é difícil encontrar, é muito difícil encontrar. Eu, quando encontrei, esse livro era vendido na banca da Avenida Paulista, aos montes, assim, por R$10. Estavam desovando. E eu comprei os 20 volumes e dei para tudo quanto é amigo que eu que legal. Eu acabei ficando sem nenhum, depois eu consegui. Meu filho acabou arrumando um para mim, que eu guardo lá bem escondidinho para não dar para ele. Era bom se pudesse esse livro ser novamente publicado aí pela Planeta, porque é uma belíssima obra, belíssima obra. E a outra dica do Tarcísio é um filme, tá em cartaz na Netflix, Meia-Noite em Paris, do Woody Allen. Por que você indica esse filme? Aliás, divertidíssimo, também adorei, viu, Tarcísio? Pois é, eu acho que é o seguinte, sabe o que me chamou a atenção nele? Eu acho que todos nós somos um pouco refém do passado, porque eu creio que todos nós temos um pouco de incerteza, ou nada sabemos nem do presente nem do futuro. E como a gente olha para o passado, a gente sempre diz assim, puxa, mas eu gostaria de ter vivido naquela época. Né? Sentiu mesmo. E o Woody Allen conseguiu pegar esta alma. Realizar essa fantasia, né? De todos nós, né? Eu acho que é uma fantasia humana. E eu acho que isso está preso ao nosso sonho de segurança e de desfrutar as coisas que a gente viu que eram boas. Eu gosto muito desse filme. Massa. Olha, Tarcísio, muito obrigada, viu? Recomendo muito o livro que o Tarcísio está lançando, gente, para a gente saber mais da participação das empresas, né? Que sempre se fala muito dos militares, mas não se fala que o golpe não existiria. Aliás, o nazismo também não teria existido sem o apoio das empresas, inclusive da Volkswagen também lá no nazismo, né, Tarcísio? A gente não pode esquecer isso. É verdade, foi o carro do nazismo. Foi quando o Ferdinand Porsche apresentou o carro para o Hitler, antes de começar a produção dele. Para quem fala que o nazismo é de esquerda, quem foi que forneceu o gás para as câmaras de gás? Quem foi que forneceu os automóveis? Bom, os comunistas é que não foram. Legal, Sinara, gostei muito do papo com você. Foi ótimo, querido. Já acompanho você, parabéns pelo seu trabalho. E vamos ver se um dia a gente possa tomar um café ao vivo. Quando vier a Brasília ou quando eu for a São Bernardo, tá marcado, tá bom? Tá bom. Obrigada, querido. Um abraço. Até. Bom, gente, e eu queria, né? Nossa, que entrevista, hein? Coisas que a gente não sabe, que a gente tem que lembrar para não esquecer nesses 60 anos do golpe de 64, tá? Falar em golpe, está saindo o terceiro, vai estrear dia 1º de abril, dia dos 60 anos, justamente, o terceiro episódio do documentário do Azenha sobre aquela tentativa fracassada de golpe agorinha, aconteceu em 8 de janeiro de 2023, né? E o Azenha está lançando aí a Fórum, o Gui, está aqui nos bastidores também, participou da edição, estamos lançando aí o terceiro episódio, que vocês podem colaborar no pix@revistaforum.com.br. Vou mostrar o teaser para vocês antes da gente encerrar. O que fazer nesse momento para tirar o Lula do poder? Rezar! Chegar lá e descarregar uma pistola na cabeça dele. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Alguém tem dúvida que vai acontecer no dia 2 de outubro? Com o retrato que vai estar às 10 da noite na televisão? Alguém tem dúvida disso? A gente vai entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal. Vai ter um pariu. Às vezes o terraplanismo e o negacionismo
faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Claro que você não fala isso para o presidente da República, mas eu tinha clareza que era uma tentativa de golpe, porque era orquestrado. Eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, que todos vão se... Que coisa, hein, gente? Está muito bom. Documentário, recomendo, dia 1º aqui na TV Fórum. Fica a dica. Com essa dica, eu encerro aqui o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, eu estou de volta às 11 com Adrio Rovai no Fórum 11h30 e à noite, às 7, né? Às 19 horas, no Brocou. Bom feriado, boa Semana Santa para vocês. Um grande abraço e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau!